O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem a intenção de criar um auxílio diesel de R$ 400 por mês durante um ano para os caminhoneiros. A tentativa dele é de evitar a greve da categoria anunciada para o dia 1º de novembro. Está perto. Na live que ele faz todas as quintas, o presidente não disse de onde vai tirar os recursos e nem a partir de quando o benefício poderia ser pago. O custo, segundo ele, seria de R$ 3.600.000 aos cofres públicos. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística já se manifestou contrário à medida. O anúncio do Bolsonaro foi feito no mesmo dia em que 4 secretários do Ministério da Economia pediram demissão após o governo ter se organizado para ultrapassar o teto de gastos que é definido na Câmara Federal. Eu quero saber na conta de quem que vai ficar esse monte de auxílio, mas tem que ter auxílio, não tem que ter auxílio. Auxílio diesel, agora com vocês a treta. Pois é, Débora, e aí o que chama a atenção, né, são essas notícias ruins. Por exemplo, abre aqui a internet, Bolsonaro defende auxílio a caminhoneiros e admite nova alta do combustível. Hoje no Mundo em Sua Casa, se não me engano foi a Eva Taut, apresentadora, ela fez esse comentário. Beleza, tem um auxílio para os caminhoneiros. E os motoristas de aplicativo? Motoboys, nós mesmos, né, que dependemos do combustível no dia a dia, a gente gasta menos combustível, obviamente, do que um caminhoneiro, mas todo mundo precisa do combustível, hoje faz parte do dia a dia. E aí, mais alta de combustível admitida pelo presidente nessa live ontem que ele faz normalmente às quintas. Ô Daniel Santana, e R$ 400 para cada caminhoneiro, vai mudar a vida deles? Então, o grande problema é esse, né? Ontem, a reação dos líderes dos caminhoneiros foi muito negativa. Eles apresentaram números, inclusive chamando esse auxílio diesel de brincadeira. Apresentaram números dizendo o seguinte, que os caminhoneiros gastam em média 8 mil litros de diesel por mês. O custo hoje desses 8 mil litros é de R$ 40 mil. No ano passado era R$ 12 mil a menos. Era R$ 28 mil que pagavam pelos mesmos 8 mil litros de diesel. Então, acredito que esse tipo de auxílio, eu não tô dizendo aqui que o presidente não está tentando achar uma forma de evitar essa greve ou de conseguir, pelo menos em algum ponto, atender a categoria, mas acho que ele é muito pequeno perante as necessidades dessa categoria e acaba, por outro lado, irritando muito uma ala que existe mais liberal no governo, que é contra esse tipo de auxílio. Ontem nós tivemos a debandada de parte da equipe do Ministério da Economia. Já se fala sobre a saída do Paulo Guedes, que poderia acontecer nos próximos dias, e ele próprio havia dito que caso, isso da boca do Paulo Guedes, já havia dito que caso o governo tomasse alguma medida que ferisse a responsabilidade fiscal, que ferisse o teto de gastos, ele não teria como continuar. Depois acabou voltando atrás, dizendo que acha que realmente esse auxílio social é necessário por conta da pandemia, então ficou o dito pelo não dito. Agora, acho uma ação que, infelizmente, ela não vai conseguir frear os problemas que a categoria enfrenta. Eu acho que não vai conseguir frear a greve. Talvez, por ter sido tão aquém daquilo que foi pedido pelos caminhoneiros, até cause uma irritação maior de alguns caminhoneiros que não estavam pensando em parar nesse momento e que irão parar por esse motivo e pensavam, mas é só isso que o governo vai fazer pela gente? Então, eu vejo com preocupação essa situação, principalmente se tratando de um país em crise, de um país com inflação alta, de um país com os combustíveis no preço que está, durante uma pandemia que a gente ainda precisa de um auxílio muito grande desse transporte nas estradas, obviamente, para poder lutar contra a pandemia, para poder trabalhar em prol da saúde das pessoas. Então, me preocupa bastante, Pedro. É isso. Mande também a sua opinião sobre esse assunto. Bolsonaro está certo ou está errado em propor esse auxílio de R$ 400 para os caminhoneiros? Nosso contato está na tela, 3201 7720, 3201 7720, mande a sua opinião. Ô Telêmaco Brandão, olha aqui essa manchete. Auxílio de R$ 400 não paga 100 litros de diesel, dizem os caminhoneiros. Lideranças afirmam que a paralisação do dia 1º de novembro está mantida e dizem ainda que a proposta do Bolsonaro é ridícula. O contexto, né, colocou bem o Daniel aqui, é esse. Não faz muita diferença.
mas eu tenho aqui minhas críticas à categoria. Mas porque a questão é que em política a gente não faz o que quer, é a arte do possível, né? O que é que pode ser feito de fato? Quando fala em custo de frete, custo de combustível, de transporte, quem é que paga essa conta? Quem paga essa conta é quem contrata o serviço. Toda despesa num serviço de frete é transferido para quem está contratando o serviço. E outra, como é vamos dizer assim, um ônus que pega toda a categoria, não tem um ou outro sendo prejudicado. Quem está prejudicado no final é a sociedade, é quem está na ponta da cadeia. Então, o que a categoria faz é o que está fazendo sempre. Então, me parece muito uma insensibilidade à realidade. Por quê? Preço de combustível não é pauta de governo, não se resolve numa canetada. Esses dias eu disse e repito, você acha que um governo que tem demonstrado, sim, um apelo populista, se pudesse resolver isso numa canetada, não resolveria? É óbvio que resolveria. É porque isso envolve questões muito mais complexas do que simplesmente taxar o preço de um combustível, do que simplesmente interferir na Petrobras. E a categoria parece estar insensível a isso. Então eu quero saber da categoria, qual que é a solução que ela propõe? O governo está oferecendo R$400, que eu acho demais. Não deveria estar fazendo isso, porque quem vai pagar essa conta é o pagador de imposto. Para quê? Para uma categoria que, como eu disse, ela transfere o custo para quem contrata o seu serviço. E outra, a economia não funciona sem esse serviço deles, eles sabem muito bem disso. Então todo mundo vai ter que pagar o preço que custar o frete. Então esse custo não é do caminhoneiro, esse custo é de quem contrata o frete. Então é uma leitura muito distorcida e oportunista, ao meu ver. E alguém oferecer R$400 e desdenhar disso, quando eu entendo que nem deveria oferecer esses 400, me parece, como eu disse, apenas oportunismo. Por outro lado, né, agora, desse fato de ser uma medida do governo, eu também tenho as minhas críticas, não acho que essa é a melhor forma de resolver o problema, é com uma comunicação direta com a comunidade, é levando a informação para esses caminhoneiros e sensibilizando e mostrando que aqueles que têm sido oportunistas estão enganados quando querem trazer essa conta que é da sociedade, é de todos nós. Lembra, eu costumo dizer, não existe almoço grátis e o cobertor é curto. Se puxar de um lado, vai faltar no outro. E eu pergunto você está satisfeito com o demais? Está tudo bem? Está podendo doar dinheiro para caminhoneiro? Eu entendo que não. Essa não é a nossa realidade. E tanto é que está o problema. O nosso governo federal não sabe explicar de onde que vai vir os recursos para essa medida, que no final tenha sido pontuada ainda como ridícula pelos caminhoneiros.